Olá pessoal, meu nome é Fernando, eu sou servidor público federal há mais de 13 anos e hoje eu vou fazer uma análise sincera da plataforma Gran Cursos Online. Bom pessoal, como eu já disse em outros vídeos, o Gran Cursos Online é uma plataforma com excelentes materiais, com excelentes professores, você tem materiais resumidos para você revisar, você tem o banco de questões com milhões de questões comentadas, mas nessa avaliação de hoje, pessoal, eu queria focar um pouco no gerenciador de estudos do Gran Cursos, que é uma plataforma incrível e que eu tenho certeza vai fazer grande diferença nos seus estudos. O gerenciador de estudos, ele tem como base estudar por ciclo de estudo. Estudar por ciclos é diferente de estudar utilizando um cronograma. No cronograma, você vai ter, por exemplo, na segunda-feira, português e matemática, na terça, constitucional e administrativo, na quarta, tributário e contabilidade. Só qual é o problema disso? Se você falha em algum dia, você vai ter que ajustar todo o cronograma. E se de repente sobra horas para você estudar nesse dia também, você vai ter que puxar o cronograma. Então, assim, é algo que é muito trabalhoso e que dificilmente a gente consegue seguir uma rotina nos dias de hoje, né? Então, assim, eu acho não, estudar por cronograma é um pouco complicado. E se você pesquisar na internet, pessoal, você vai encontrar diversos vídeos de pessoas falando que estudaram por ciclos e ficaram em excelentes posições em concursos bastante difíceis. Como é estudar por ciclo? Vamos supor um concurso fictício que tenha português, matemática, direito administrativo e regimento interno. Primeiro você vai estudar português, depois matemática, depois administrativo, depois regimento interno, depois português de novo, matemática, enfim, fica girando esse ciclo de maneira eterna. Mas isso se todas as matérias tivessem o mesmo peso. Mas vamos supor que o português tenha 20 questões e as demais matérias tenham 10 questões. Então o português ele vai aparecer 2 vezes no ciclo. Mas vamos supor também que o regimento interno também tenha 20 questões e o regimento interno tenha peso 2. Então o regimento interno você vai ter que estudar 4 vezes no ciclo. E é um ciclo infinito, é um ciclo que você vai continuar estudando de maneira contínua sempre que sobrar tempo para você estudar. Esse é o conceito, essa é a ideia do estudar por ciclo de estudo. E o gerenciador de estudos funciona dessa maneira. Eu vou criar um plano de estudo com vocês, fica mais fácil na prática mostrar do que simplesmente falando aqui, beleza? Então, pessoal, para abrir o gerenciador de estudos, basta ir em Planejamento, Gerenciador de Estudos, e ele abre em uma nova aba. Essa é a página inicial do gerenciador de estudos, e até o momento a gente não tem nenhum plano de estudos criado. Pessoal, eu vou deixar o link para você conhecer o Gran Cursos na descrição do vídeo, beleza? Então, basta você clicar em Criar Ciclo ou Rotina de Estudos. Vamos nessa primeira opção, Criar Ciclo Manual, pois assim a gente tem mais controle do que a gente pode fazer. Nessa página, a gente escolhe as matérias. Vamos utilizar o mesmo exemplo que a gente utilizou anteriormente, daquele concurso fictício que tem língua portuguesa, matemática, você pode filtrar aqui em cima, direito administrativo e regimento interno. Pessoal, inclusive, se a matéria não estiver cadastrada, você também pode cadastrar. Por exemplo, direito de Marte. Filtrar. Aí não existe, você clica em criar e você cria, você coloca se é disciplina exata ou teórica, vou colocar teórica, uma nova disciplina para você estudar no gerenciador de estudos. Mas vamos ficar só com aquelas 4 matérias que a gente viu anteriormente, beleza? Língua portuguesa, administrativo, matemática e regimento interno. Aí basta clicar em avançar. Aí nessa fase, pessoal, a gente vai estabelecer os pesos e a importância de cada matéria, assim como a gente fez naquele exemplo anterior. Aqui tem um ponto crucial, pessoal. Você tem que determinar o tempo dos seus blocos de estudo. Presta atenção, é um compromisso inegociável. Você dá o play e só para se o mundo estiver acabando. A neurociência comprova que a nossa atenção, que o nosso foco, ele funciona em ciclos. Um adulto, ele não consegue manter um foco por mais de 30, 40, 50 minutos. Isso é bastante comum. Você consegue manter o foco por 30, 40 minutos e depois esse foco ele vai caindo aos poucos. Então, o ideal é você estabelecer um tempo para cada bloco de estudo. E qual que é o ideal estratégico? É que o bloco de estudo não tenha menos que 30 minutos e que não tenha mais que 90 minutos. Eu sugiro você começar com 45 minutos ou 1 hora. Eu, por exemplo, estudo em blocos de 1 hora. E o bloco de estudo, pessoal, ele é inegociável. Você dá o play, começa a estudar e você só sai desse bloco quando você terminar os estudos, quando você terminar esse bloco, terminar de estudar a matéria, ou então se o mundo estiver acabando. Tem que ser um compromisso que você tem com você mesmo, que você senta e você cumpre cada bloco, beleza? No nosso exemplo, eu vou configurar blocos de 1 hora. E ficaria mais ou menos assim. Língua portuguesa são 2 horas de estudo. Em 2 blocos de 1 hora. Direito administrativo
é 1 hora de estudo e um bloco de 1 hora. Matemática também é 1 hora de estudos e 1 hora, um bloco de 1 hora. Regimento interno que muda, né? São 4 horas de estudo e 4 blocos de 1 hora. Aí basta clicar em avançar. Pessoal, olhando assim parece complexo, mas você só vai fazer isso uma vez. Depois basta seguir o ciclo, beleza? Damos um nome para o ciclo, vou colocar aqui eu vou ser concursado. E clica em criar ciclo. Pronto, ciclo criado. Então, o sistema não considerou aquela ordem que a gente fez no nosso exemplo, mas não tem problema. Mas os pesos e as importâncias de cada matéria estão divididas de maneira proporcional, beleza? Então, qual que é o ponto agora? Começar a estudar regimento interno, depois língua portuguesa, regimento interno de novo, depois regimento interno de novo, língua portuguesa, administrativo, regimento interno, matemática, e depois você volta para o regimento interno, e é um ciclo que não tem fim, é um ciclo infinito. Sempre que sobrar tempo para você estudar, você vai seguir esse ciclo. Aí vamos lá, você vai começar a estudar regimento interno. O que você faz? Você vem aqui nessa setinha, nesse triângulo, e clica em estudar. Ele abre um cronômetro. Esse cronômetro, pessoal, é um divisor de águas. Esse é um grande diferencial do concurseiro iniciante e do concurseiro avançado, que é estudar por horas líquidas. No começo você pode até pensar que cronometrar os estudos pode ser muito preciosismo, mas isso vai tirar você de repente estar estudando de forma iludida, tirar você de um estado de ilusão. Tem muita gente que passa várias horas na frente do computador e tem a sensação que estudou bastante, mas na verdade ela fez várias pausas, seja para atender o telefone, responder um e-mail, tomar um café, lanchar, e ela acha que estudou várias horas, quando na verdade ela estudou poucas horas. Então muita gente tem um choque de realidade quando começa a estudar por horas líquidas. E basicamente você dá um play, começar a estudar, e sempre que você pausar, seja para atender o telefone, para atender o portão, enfim, para tomar uma água, para fazer uma caminhada, sempre que você parou de estudar, você pausa, e ao final do dia, o cronômetro vai te dar exatamente a quantidade de horas líquidas que você realmente estudou. Isso, pessoal, a longo prazo e para gerar estatísticas faz uma grande diferença. E eu te garanto, você vai surpreender. Faz esse teste e depois me fala aqui nos comentários qual foi a sua percepção. E como a gente combinou, pessoal, em estudar blocos de 1 hora, a ideia é blindar esse tempo. Você não pode estudar menos que 1 hora em cada bloco. Se passar um pouco, não tem problema. É claro que se passar muito também, você vai perder a proporção dos pesos, da importância das matérias. Mas se passar um pouco, não tem problema, mas a ideia é nunca ficar abaixo. Aí vamos supor que você está no meio de você termina uma videoaula e falta 5 minutos para bater o bloco de 1 hora. Não tem problema. É interessante não começar uma próxima videoaula, mas você ir, por exemplo, aqui no Gran Curso Online, abaixo tem as questões da aula. Você entra nas questões e resolve algumas questões até bater 1 hora. Outro exemplo, você está no PDF, aí termina o bloco de 1 hora e faltam poucas páginas para você terminar o capítulo. Não tem problema, você pode deixar o cronômetro rodando. E o melhor de tudo, pessoal, é que quando você termina, você clica em registrar estudo, você clica em registrar e o próprio sistema joga as informações no gerenciador de estudos. Ou seja, você não precisa fazer nada. Automaticamente, o tempo que você estudou e as matérias que você estudou vai diretamente para o gerenciador. Aí tem essas opções se você quiser ter mais metadados, mais informações, mas eu não vou colocar só registrar aqui, só para você ver. A única coisa que ele pede é o método, que a gente pode colocar aqui videoaula, por exemplo, e registrar. Aí ele já considera que você estudou 1 minuto aqui de regimento interno. E é claro, pessoal, também que é uma ferramenta bem mais completa, eu estou trazendo o básico que o feijão com arroz. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você conhecer o Gran Cursos. É um link de afiliado. Se você assinar por ele, você vai estar apoiando o nosso trabalho. É isso, deixa o gostei, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Falou e até a próxima.